Hoje em dia, a gente nem pensa duas vezes antes de pegar o carro, né? Seja para ir rapidinho no mercado ou fazer aquela viagem de carro pelo Brasil. Mas imagina só um mundo sem carros. Difícil, né? Carros são muito mais do que simples máquinas. Eles fazem parte da nossa vida. Desde que deram seus primeiros roncos no final do século XIX, os carros nos impulsionam para frente. Eles moldaram nossas cidades, nossa economia e até como a gente aproveita o tempo livre. Lembra da primeira vez que você segurou o volante? Aquela sensação de liberdade, a estrada aberta te chamando? É essa a mágica dos carros, uma mágica que vamos explorar enquanto damos uma voltinha pela história fascinante deles. Toda grande invenção tem um começo, e às vezes esse começo é meio desajeitado. Para os carros, tudo começou com a energia a vapor. Imagine só, o ano é 1769. Um engenheiro francês chamado Nicolas Joseph Cugnot revela uma geringonça estranha e fumegante. Era um trambolho de 3 rodas movido a vapor, considerado o primeiro automóvel da história. A criação de Cugnot era mais uma curiosidade do que um veículo prático. Era lento, difícil de manobrar e tinha o péssimo hábito de explodir. Mas foi um primeiro passo crucial. Plantou a semente de uma ideia. E se pudéssemos construir máquinas para nos carregar, em vez de depender de cavalos? A energia a vapor tinha suas limitações. Era ineficiente e levava muito tempo para aquecer a água e produzir vapor. Foi aí que entrou o motor de combustão interna, um divisor de águas na história do automóvel. No final do século XIX, inventores como Carl Benz, na Alemanha, e Gottlieb Daimler, sim, aquele Daimler, estavam mexendo com novos tipos de motores. Esses motores queimavam combustível internamente, criando explosões que moviam pistões e geravam energia. E não foram apenas melhorias em relação ao vapor, foram revolucionários. Os motores de combustão interna eram mais compactos, mais potentes e muito mais rápidos. Isso abriu caminho para os automóveis que conhecemos e amamos hoje. O ano de 1886 marca um momento crucial na história automotiva. É nesse ano que Carl Benz, um engenheiro alemão com um sonho, revela sua obra-prima, o Benz Patent Motorwagen. Não era apenas mais uma geringonça experimental. Era um veículo de 3 rodas especialmente projetado para transporte pessoal. O Patent Motorwagen foi revolucionário. Tinha um motor de combustão interna inovador, um sistema de direção sofisticado e até um carburador primitivo. Ele podia atingir uma velocidade máxima de 16 km por hora, o que era muito rápido para a época. Com o Patent Motorwagen, Benz não inventou apenas um carro. Ele inventou o futuro. Seção 5. A linha de montagem da Ford, dirigindo rumo a uma nova era. Enquanto Carl Benz leva o crédito por inventar o primeiro automóvel prático, foi Henry Ford quem realmente democratizou o carro. Ford tinha uma visão: tornar os carros acessíveis a todos, não apenas aos ricos. Seu golpe de gênio foi a linha de montagem. Em 1913, Ford introduziu a linha de montagem móvel em sua fábrica em Highland Park, Michigan. Esse sistema revolucionário dividiu o processo de fabricação de carros em tarefas menores e repetitivas. Os trabalhadores não precisavam mais construir um carro inteiro do começo ao fim. Eles se especializavam em trabalhos específicos, com o carro se movendo pela linha de estação em estação. O impacto foi enorme. A linha de montagem reduziu drasticamente o tempo e o custo de construção de um carro. O famoso modelo T da Ford, que antes levava dias para ser montado, agora podia ser montado em apenas algumas horas. Essa eficiência permitiu que a Ford baixasse o preço do modelo T, tornando-o acessível ao americano médio. Seção 6. A estrada aberta da inovação, segurança e estilo.
As décadas que se seguiram viram uma explosão de inovação na indústria automotiva. Os carros se tornaram mais do que apenas um meio de transporte. Eles se tornaram símbolos de status, estilo e expressão pessoal. Engenheiros e designers constantemente empurravam os limites, experimentando novas tecnologias e designs ousados. Os recursos de segurança, antes uma reflexão tardia, tornaram-se cada vez mais importantes. A invenção do para-brisa, cintos de segurança e, posteriormente, airbags e freios anti-travamento tornou os carros significativamente mais seguros para motoristas e passageiros. E não vamos esquecer do estilo. Os designs quadrados e utilitários dos primeiros carros deram lugar a formas elegantes e aerodinâmicas e interiores luxuosos. Seção 7. A Era dos Muscle Cars. Potência e glória. As décadas de 1950 e 1960 testemunharam a ascensão do muscle car americano. Esses carros não eram os sedãs da vovó. Eram feras poderosas com motores rugindo e estilo agressivo. Nomes como Chevrolet Corvette, Ford Mustang e Dodge Charger se tornaram sinônimos de velocidade, potência e uma dose saudável de rebeldia. Os muscle cars eram pura performance. Eles tinham motores V8 de bloco grande que podiam gerar centenas de cavalos de potência. Esses carros foram construídos para as pistas de arrancada, para a estrada aberta e para chamar a atenção por onde passavam. A era dos muscle cars foi uma época de excesso, emoção e uma celebração da força automotiva americana. Seção 8. O painel digital. Os computadores assumem o volante. À medida que o século XX chegava ao fim, uma nova força estava transformando o automóvel, o chip de computador. O que começou com sistemas de ignição eletrônica simples na década de 1970, evoluiu para sistemas sofisticados de gerenciamento de motor, controle de tração e, eventualmente, sistemas de informação e entretenimento. O painel digital se tornou realidade. Os painéis não eram mais dominados por mostradores e medidores analógicos. Em vez disso, telas LCD e displays digitais forneciam aos motoristas uma riqueza de informações, desde navegação até eficiência de combustível e opções de entretenimento. O automóvel, antes puramente mecânico, estava se tornando cada vez mais dependente de software e eletrônica. Seção 9. Conectando. A revolução elétrica. As preocupações com as mudanças climáticas e a natureza finita dos combustíveis fósseis impulsionaram um interesse renovado pelos veículos elétricos. Embora os carros elétricos não sejam uma ideia nova, eles existem desde o final do século XIX. Os avanços recentes na tecnologia de baterias e na infraestrutura de carregamento os tornaram uma alternativa viável aos carros movidos a gasolina. Hoje, os carros elétricos não são mais apenas uma novidade. Empresas como Tesla, Nissan e Chevrolet estão produzindo veículos elétricos elegantes e de alto desempenho que podem percorrer centenas de quilômetros com uma única carga. As estações de carregamento estão surgindo em todos os lugares, tornando mais fácil do que nunca manter seu carro elétrico carregado. Seção 10. Um vislumbre do futuro. A estrada para a automação. O futuro do automóvel é incrivelmente emocionante, especialmente com o desenvolvimento da tecnologia de direção autônoma. Imagine um mundo onde os carros podem navegar no trânsito, estacionar sozinhos e até mesmo levá-lo ao seu destino enquanto você relaxa. Isso não é mais ficção científica. Está rapidamente se tornando realidade. Empresas como Google, Tesla e fabricantes de automóveis tradicionais estão investindo bilhões de dólares no desenvolvimento de veículos autônomos. Os carros autônomos dependem de uma gama complexa de sensores, câmeras e inteligência artificial para perceber seus arredores e tomar decisões de direção.
Embora os veículos totalmente autônomos ainda estejam em fase de testes, não demorará muito para que se tornem uma visão comum em nossas estradas. A história do automóvel está longe de terminar. De seus humildes começos como uma curiosidade movida a vapor até as máquinas elegantes e de alta tecnologia de hoje, o carro evoluiu constantemente. Ao olharmos para o futuro, uma coisa é certa: a estrada aberta reserva infinitas possibilidades para inovação, emoção e um caso de amor contínuo com o automóvel.